as pessoas constroem o passeio público de maneira a atender o seu interesse. E muitas vezes com dentes, né? Com dentes enormes. Não é só o deficiente. Um idoso, uma senhora gestante, uma pessoa sem problema nenhum, ela está arriscada a cair, certo? A tropeçar. Eu, como portador de deficiência que sou, tá? Eu não ando no passeio público. Não tem condição. Quando o passeio público ele é construído, a gente vê que ele é construído na forma regular, certinho, na maioria das vezes é com material inadequado, escorregadio. Existe lugar que essa rampa chega ao absurdo de ter até 40 centímetros de degrau. A pessoa que é usuário de cadeira de roda só pode andar no meio da rua, dividindo espaço com os veículos. E de vez em quando, apesar de a nossa cidade ser pequena, de vez em quando está acontecendo acidente com essas pessoas, tá? E aí as nossas autoridades não veem nada. Mas por que não vê? Porque ninguém, até hoje, postulou uma ação exigindo indenização de danos morais contra a prefeitura. Porque se tivesse, aí eles iriam abrir os olhos. Eles falam assim, mas o número de deficientes em relação ao número da população é mínimo. Mas não é tão mínimo, não. Não é tão mínimo, não. É em torno de 10%. 10%, em torno de 10% da população tem alguma deficiência. E olha que até agora nós estamos falando só de deficientes físicos. A eficácia maior ou para o poder público resolver essas questões ou fazer alguma alteração seria através de punição, é isso? Sim, infelizmente faz parte da cultura do brasileiro, certo? Tá? Para eles abrirem os olhos, porque se deixar desse jeito aí, do jeito que está, só a lei escrita lá, eles não fazem nada. Existem muitas vezes obstáculos no comércio e também nas residências. Os obstáculos no comércio saltam aos olhos, que a gente vê que o comerciante ele se estabelece, uma lanchonete, por exemplo, num espaço mínimo, né, onde cabe só um balcão e o seu fogão para exercer a sua atividade. O que ele faz? Ele faz do passeio público o local onde vai colocar suas mesas, suas cadeiras, tá? E como se realmente fosse direito dele, tá? E ali ele explora. E quem quer passar na rua é chato e está atrapalhando o exercício do direito, entre aspas, dele. Então, isso aí para todo lado na cidade está, tá? E esses casos aí, as pessoas nem percebem, os demais comerciantes nem percebem que concorrência desleal, inclusive. Por quê? Porque ele não tem que pagar imposto predial. E outra, constroem varanda na calçada como se propriedade sua fosse. E aquilo ali não tem fiscalização sequer quanto à segurança daquilo ali. Outro ponto são os materiais de construção. As pessoas usam o passeio público, inclusive parte do leito carroçável, como depósito de material de construção durante todo o período da sua construção, como se isso fosse natural. A lei diz que é proibido, não pode. E, no entanto, os fiscais da prefeitura não são sequer orientados para fiscalizar isso aí. Eu acho que é inaceitável quando esses problemas são provocados pelo próprio poder público. Aquela rampa que inicia aqui na rua e vai até lá no estabelecimento com dentes ou ondulações. Isso é proibido. Se é proibido para o particular, quem dirá para o próprio prédio público? Diversas vagas para deficiente físico foram criadas na cidade. Mas posso dizer que a maioria delas, quase todas aquelas feitas pela prefeitura, não seguem os padrões, as normas técnicas, certo, brasileiras. Nenhuma segue. Segundo muitos deles falam, mas não precisa de tanta vaga assim. Se ela vai ser usada ou não, tem que cumprir a lei. Felizmente, nós não temos bastante deficiente na cidade. Ora, será que eles iam querer que tivesse bastante? Eu entendo que uma campanha bem feita, bem encabeçada, por pessoas do ramo,
engenheiro civil, pessoa da área da saúde, médico, ortopedista, fisioterapeuta, por exemplo, juntamente, é óbvio, com o poder público, poderia fazer uma campanha de esclarecimento e de correção do que está errado. E outra coisa, eu entendo que seria de muita grande valia uma reunião com os construtores, pedreiros da cidade, mostrando para ele o que diz a lei, porque é muito importante. Muitas vezes o proprietário vem e pede para o pedreiro, faz isso assim para mim. Se ele estiver bem orientado, ele vai falar, olha, isso não pode, isso é contra a lei e tal. Infelizmente, o pior é isso. Infelizmente, não é só em Morro Agudo. As cidades onde a gente anda, a gente vê o mesmo problema. Orlândia, São Joaquim da Barra, infelizmente, é uma cultura geral.